Boa noite a todos os irmãos, amigos que nos ouvem em suas casas. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para louvar ao Senhor e aprender com a palavra de Deus o que devemos fazer, o que devemos crer e como devemos continuar nesses dias. Então, convido você a entrar em um momento de oração para juntos entregarmos a Deus esse momento. Senhor, nós te agradecemos porque temos essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo distantes, ó Deus, fisicamente, mas temos o propósito de louvar ao Senhor e te pedimos para que a nossa atenção esteja nas letras que estaremos entoando, que o Senhor nos ajude a compreender, ó Pai, a Tua vontade em nossas vidas, faz com que nós venhamos ter o controle da nossa emoção, do nosso psicológico, para que possamos continuar crendo no Senhor. O Senhor é o dono de nossas vidas e sabe muito bem, ó Deus, o que fazer com elas, seja com os irmãos, os amigos que nos ouvem, seja com aqueles, ó Deus, que estão doentes por conta desse vírus, com as famílias que também estão ajudando, que o Senhor cuide de todos os que estão doentes na congregação, lá em Rio Largo, seja também, ó Deus, com que estão doentes em nossa igreja. Esteja, Pai, com essas pessoas, controlando a ansiedade, o ânimo e também fortalecendo a confiança no Senhor. Que possamos juntos, ó Deus, passar por mais essa barreira. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E para iniciarmos, vamos entoar a Deus o nosso primeiro louvor com o título Tua Vontade. Lembrando que os louvores estão descritos abaixo do vídeo. Então, abaixo do título desse vídeo, você verá a letra dos louvores. Quero, Senhor, Tua vontade fazer, seja onde for, por Ti eu irei. Sei que Teu plano é perfeito, meu Senhor, já me salvaste por Teu amor. Muitas vezes não entendo o que queres me mostrar, mas creio em Ti, dependo de Ti, Senhor. Tua vontade vou fazer. Sei que irmãos vão estar me sustentando em todo tempo, por me suplicando. Não vou temer, pois eu tenho poder, que todo mal me ajuda a vencer. Muitas vezes não entendo o que queres me mostrar, mas creio em Ti, dependo de Ti, Senhor. Tua vontade vou fazer. Quero, Senhor, Tua vontade fazer, seja onde for, por Ti eu irei. Sei que o Teu plano é perfeito, meu Senhor, já me salvaste por Teu amor. Muitas vezes não entendo o que queres me mostrar, mas creio em Ti, dependo de Ti, Senhor. Tua vontade vou fazer. Vamos continuar adorando a Deus com um hino agora que se encontra no número 167, se você tem as pastas aí. Mas se não tem, é só acompanhar abaixo do vídeo, tem a letra desse hino com o título Ceifando.
espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer. Vamos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Nesses abundantes havemos de trazer. Sememos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fruir, havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Nesses abundantes havemos de trazer. Dia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Nesses abundantes havemos de trazer. O nosso último louvor tem o título Eis-me aqui. Senhor, meu Rei, pra seguir-te até o fim. Perto ou longe irei, eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eu desejo obedecer, meu fiel mentor. Nada posso eu temer, junto a meu Senhor. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Faz-me o campo contemplar, ver minha missão. Seu amor em mim brotar, peço em oração. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Agora teremos a mensagem do Senhor com o pastor Maurício.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Com essas palavras, essa passagem bíblica, eu desejo a todos uma boa noite. Quem sabe você está assistindo outra hora, e bom dia, boa tarde. De modo que você é bem-vindo em participar, em partilhar a palavra de Deus conosco. Nós, mais uma vez, vamos repetir, somos da Igreja Batista Regular em Maceió, mais precisamente no bairro da Cidade Universitária. E para nós é uma honra, uma alegria saber que tem outras pessoas que não são da igreja, que têm aproveitado esse momento e têm partilhado conosco do aprendizado mútuo da palavra de Deus. E eu queria lembrar a igreja que não esquecesse, não baixasse a guarda, no sentido de estar orando pelas necessidades que temos, seja no contexto mais amplo ou no contexto mais interno, né, das necessidades da igreja, dos irmãos. De modo que é um momento ainda que precisamos estar juntos, unidos, participando, mesmo que dessa maneira, das necessidades dos santos, tá bom? Então, que nós possamos estar sendo fiéis ao Senhor, e assim interagindo e nas necessidades, pedindo oração para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então nós vamos continuar no próximo domingo também ainda fazendo o sorteio do livro. Foram adquiridos alguns livros, espero que chegue ainda amanhã, se não chegar, mas mesmo assim a gente vai continuar fazendo sorteio e quando chegar a gente então entrega nas mãos daqueles ou daquele que fez e recebeu o sorteio, não é? Então, amados, por favor, vamos abrir nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, no capítulo 7, que é de onde nós estamos tirando lições, aprendizados nesses últimos dias, né? Algumas quintas-feiras que nós temos aproveitado aqui esse capítulo 7, tá bom? E então, hoje, nós vamos fazer a leitura dos versículos 17 ao versículo 24. Então, você, por favor, acompanhe comigo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 17 ao 24. E como tema, nessa feita, a gente vai olhar aqui o seguinte, que o apóstolo Paulo ele vai dar respostas quanto ao chamado daqueles irmãos. Ou seja, o tema poderia ser dando respostas quanto ao seu chamado. Viva do modo para o qual Deus lhe chamou. Poderia ser esse tema também. Viva do modo para o qual Deus o chamou. Exatamente isso que está no breve texto que nós vamos ler a partir de agora. Então, acompanhe comigo no versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado, estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado, estando incircuncidado? Não circuncide. 19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foi chamado servo? Não se dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Verso 23. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Último versículo, 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra e permita que ela nos dê ensino suficiente para que a gente possa compreender também, assim como aqueles irmãos, aquela igreja que tinha dúvidas sobre esse assunto aqui,
nós possamos ser esclarecidos e assim podermos viver para o Senhor, viver esse chamado que o Senhor fez para com nossa vida de modo que agrade a Ti. Ó Deus, nós colocamos diante do Teu altar as vidas dos Teus servos, da sua igreja, que o Senhor possa estar assistindo cada um na sua deficiência, na sua necessidade, em especial, ó Deus, a necessidade familiar, que o Senhor possa estar abençoando, como também, ó Deus, a necessidade da saúde, onde quando não atinge nossa família, atinge pessoas próximas de nós, atinge familiares às vezes também, enfim, então que o Senhor possa estar dando consolo a nós, a todo o Teu povo, e a esses, ó Deus, que têm nos assistido também, buscando no Senhor o aprendizado da Tua palavra e o consolo para as suas vidas. Abençoe então, ó Deus, todos que têm assistido, ouvido a Tua palavra aqui através desse meio. Também nós queremos orar, ó Deus, pelas igrejas, os pastores que estão insistentemente no Teu altar, suplicando ao Senhor por bênçãos, para que esse país possa ser um país diferente, que se volte para Ti, que todo esse momento que passamos de dificuldades, ó Deus, possa ser um ensino para nós, primeiramente, para a Tua igreja, e não somente para o mundo que já Te rejeita há muito, mas que nós, que somos Teu povo, possamos então observar o que o Senhor quer nos ensinar. Então, de qualquer sorte, nós Te agradecemos em meio a essa circunstância, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, então, e nos ajuda aqui, ó Deus, agora na meditação da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, a gente já falou sobre o tema que a gente vai abordar dentro desse breve texto, né? Vivendo do modo para o qual Deus nos chamou, ou dando respostas quanto ao seu chamado, né? Pode ser um desses temas, mas é nessa linha. Então, como disse, dando continuidade ao estudo nesse capítulo 7 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, sobre diversas dúvidas que aquela igreja apresentou ao apóstolo Paulo, sendo ele já anteriormente um dos aqueles que instituiu essa igreja, que passou um bom tempo ali ensinando aqueles irmãos. Então, se envia para ele uma carta pedindo orientações acerca de alguns assuntos. E entre esses assuntos nós vimos que no início do capítulo 7, eles pediam orientação sobre relacionamentos íntimos entre marido e mulher, como também eles pediram orientação sobre como viver o celibato, se devia, se não devia. E a gente viu nos versículos de 1 a 9 essa afirmação de que quem vivia na condição de celibato, ou seja, não se casar, levava mais vantagem do que aqueles que se casavam, porque essa condição de solteiro e apenas de servir ao Senhor, de se dedicar com todo o seu tempo ao Senhor, era muito mais vantajoso, era uma condição melhor quando o assunto era servir ao Senhor. E a gente sabe, a gente observa aqui bastante jovens servindo a igreja e vê que eles são mais desprendidos porque eles não têm esse compromisso de ter o cônjuge, né, partilhando o tempo com o cônjuge, com filhos, etc. Não estou dizendo que os jovens não devam casar, eu estou apenas fazendo uma comparação e mostrando essa realidade que é o que está aqui no capítulo 7, logo no início. Nos versículos 10 e 11, se esclarece e mostra ali o princípio sobre o divórcio, em que situação ele era aceito, como ele era aceito, por que era aceito, etc. E nos versículos de 12 a 17, vimos instruções sobre como se comportar nos relacionamentos mistos, né? Ou seja, casais, aqueles cônjuges que haviam tendo um relacionamento depois de casados, um ou outro se convertia, e como vivia agora esse relacionamento, onde um era crente, o outro não era crente. Ok? Então foi até aí, esse versículo 17, esses casos, essas necessidades sendo levado a respostas para essa igreja. E hoje, então, nós vamos ver sobre as dúvidas da igreja,
de como eles deveriam se portar quanto aos rudimentos do mundo, né? Quanto às cargas trazidas do mundo, né? Agora na igreja, como eles deviam se comportar, aquelas cargas religiosas judaicas, agora como crentes não eram mais necessárias, então havia essa dúvida, como também as práticas religiosas dos pagãos, aquelas religiões pagãs que não eram a religião judaica. Então eles estavam aí com toda essa carga, rudimento do mundo, religiosidade e tudo, agora com dúvidas como se comportar dentro da igreja, como servir a igreja nesse contexto em que eles viviam. Então, essa era a realidade, e o apóstolo Paulo, como sendo o apóstolo, de fato, como sendo o pastor deles, ele envia essa carta, como eu já disse, para esclarecer esses assuntos, além desses primeiros que nós já citamos aqui. Então, qual a posição que eles deveriam adotar agora sendo convertidos a Cristo, né? Tendo entregue sua vida a Cristo? Então, havia muitas dúvidas. E nós vamos ver isso durante toda a carta, uma gama de problemas, de confusões na igreja. E o apóstolo Paulo está ali, sendo duro às vezes, para mostrar que eles precisavam ser espirituais, precisavam ser firmes, constantes na obra do Senhor. A igreja de Corinto foi uma que deu muito problema ali no início do cristianismo, e o apóstolo Paulo foi um homem usado por Deus para dirimir, para ajudar aqueles irmãos, e cujos problemas lá daquela época, muitos destes, ainda alcançam a igreja dos nossos dias. Isso é um fato. E a gente vai ver isso ao longo dos demais capítulos, nesses ensinos que nós vamos trazer. Então, essa era a realidade. O apóstolo Paulo, agora inspirado pelo Espírito Santo, ao receber esses questionamentos, ele vai relacionar cada um deles para ajudar aquela igreja a resolver. Então, a primeira dúvida dentro desse tema, que a gente fique, então, lembrando com qual o tempo, para a gente poder ligar o raciocínio. Então, a primeira dúvida, não é, deles era como ficariam os crentes oriundos do judaísmo. E tem no judaísmo, dentro dessa religiosidade do judaísmo, havia os judaizantes. Esses judaizantes eram aqueles mais severos, mais apegados à lei, mais críticos, vamos dizer assim, mais doentio na lei. Então, esses judaizantes também estavam chegando ao cristianismo, alguns se convertendo, claro, de forma milagrosa, porque judaizante era um grupo muito, muito duro dentro do povo judeu. Então, tinha judaizantes, tinha lá os fariseus, tinha saduceus, esquibres, então eram grupos, e até podíamos dizer grupos políticos. Os judaizantes eram um desses que faziam parte de um grupo que tinha a sua política, não é? Então, pensando nisso, né, dando resposta quanto ao seu chamado, e aí a dúvida era como é que ficariam esses crentes que vieram do judaísmo, ok? Entendido isso, a gente vai pensar que a circuncisão, irmãos, era uma pequena cirurgia feita no órgão genital da criança masculina, tá? E isso era feito ao 8º dia de nascido, para que se cumprisse o estabelecido por Deus e Abraão, na aliança que Deus fez com Abraão, né? Para que a partir daí fosse feito com todo o seu povo. Então, quem não fosse circuncidado, quem não fizesse essa cirurgia no prepúcio, né, do órgão genital masculino, tá? Então ele não era considerado judeu. Ele não era, então, visto dentro dessa aliança como judeu, ou seja, como um povo de Deus. Portanto, ele tem que ser extirpado do povo de Deus. Então, a circuncisão era um sinal, foi um sinal estabelecido por Deus, para que assim o povo se identificasse com Deus através de, entre outros sinais, esse fosse um bem visível, bem especial. Então, todo recém-nascido masculino tinha que submeter, né, deveria ter essa marca no seu corpo para ele lembrar que ele era povo de Deus. Ele era de uma descendência marcada por Deus,
para que esse povo então honrasse, glorificasse ao Senhor em meio àqueles outros povos que existiam na época. E eu queria fazer menção dessa lembrança, abrir para você ver, em Gênesis capítulo 17, e de fato cita essa aliança. Quero ler com você, se você quiser abrir em Gênesis 17, seria bom. Então, Gênesis 17, os versículos de 9 até 13, vai dizer o seguinte, Gênesis 17, 9 em diante. Quando Deus então chama a Abraão para propor-lhe ele ser o pai dessa grande nação. Versículo 9, e disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás o meu concerto, ou seja, a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Versículo 12. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações. O nascido na casa e o comprado por dinheiro e qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Ou seja, aqui no versículo 12, ele diz que inclusive aqueles que chegarem diante do povo, talvez como escravo, ou de alguma maneira porque ele se converteu ao judaísmo, ele também deveria ser circuncidado. E o versículo 13, com efeito, será circuncidado o nascido em sua casa e o comprado por dinheiro. Olha aí, no caso do escravo. E estará o meu concerto, e estará a minha aliança na vossa carne por concerto perpétuo. Então está aí para os irmãos entenderem porque havia essa regra de o povo judeu, no caso os homens, serem circuncidados. Isso é uma marca que Deus mandou que fosse deixada nos homens para que isso fosse sempre lembrado de que, entre outras marcas, como, por exemplo, sábado e outras regras de comida e tantas outras, essa fosse uma marca que vigorasse. Mas, então, todo recém-nascido, como eu disse, tinha que submeter a isso. A circuncisão, como disse, era um sinal que a pessoa era descendente de Abraão e, portanto, era um povo escolhido, um povo que era especial para o Senhor e que esse povo todo fazia parte da aliança de Deus com Abraão. Então, antes da vinda de Cristo, a circuncisão é exatamente isso, essa ordem e essa aliança que Deus tinha com o seu povo. Mas depois da morte e da ressurreição de Jesus, a circuncisão ou a incircuncisão perdeu o seu caráter, perdeu o seu valor. Pois agora o que determina, o que marca o povo de Deus não é mais a circuncisão, de modo nenhum. Isso está claro, isso está bem demonstrado na Bíblia, que não é mais a circuncisão. Então, o que marca agora o povo de Deus? O que é que marca de forma muito visível agora o povo de Deus? A gente vai ver logo o que é que marca, né? Não é mais essa pequena cirurgia. Então, o que marca, de fato, o povo de Deus, eu vou até antecipar, é um coração circuncidado, um coração quebrantado. Então, circuncidar ou não circuncidar não tem valor algum, como nós vimos no versículo 19. O 19 diz, a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é também, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. E o povo não havia, na sua história, observado os mandamentos de Deus como deveria. Apesar que nem que quisesse, eles poderiam ter
no sentido da lei e cumprir toda a lei. Mas aqui ele diz que era impossível, eles não observavam a lei. Então, irmãos, o que nós podemos ver aqui é que Paulo fala sobre isso aos Romanos, no capítulo 2, verso 25. Lá, o apóstolo Paulo escreve que a circuncisão tem valor se você obedecer à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já não tem valor. Ele já perdeu esse valor. E olha o que o apóstolo Paulo então diz no versículo 29, não é? Também de Romanos capítulo 2. Ele falando ao povo judeu, ele falando aos judeus, né? Ele diz, judeu é quem o é interiormente. Então, até para os judeus, Paulo já estava dizendo, olha, não vale mais essa história. Agora todos estão debaixo do cristianismo. E ele diz, ainda no versículo 29, e circuncisão é aquela operada no coração, pelo Espírito Santo, e não pela lei escrita. Então, lá no passado, a lei escrita, sim, de fato deveria ser cumprida, todo mundo tem que fazer essa cirurgia dentro dessa aliança, mas Paulo diz agora aos judeus, ele já Cristo tem chegado, já sofreu, morreu a sua morte de cruz para nos salvar, já havia ressuscitado, e Paulo escreve uma carta a esses crentes em Roma, cujos crentes, a grande maioria era judeu. Então Paulo diz para esses judeus, olha, judeu é quem é no interior, né? E circuncisão é aquela operada no coração. Paulo dizendo já para eles, para crentes judeus e para até judeus que não eram crentes, era para todos, apesar que a carta era para a igreja em Roma. Então ele diz, e essa circuncisão operada no coração é feita pelo Espírito Santo e não pela lei. Então, como é que é feita uma circuncisão no coração do homem pelo Espírito Santo? Através da conversão. No momento em que nós nos convertemos, nós recebemos a Cristo, o Senhor, como nosso Salvador. E aí sim há uma intervenção cirúrgica no nosso coração. Deus opera de maneira tal no nosso coração que muitas coisas mudam imediatamente. Então é isso que Paulo está aqui também aos Coríntios mostrando, que circuncisão não tem o valor que eles, ao chegarem na igreja, dizem, olha, eu sou judeu, e eu sou circuncidado, e eu tenho uma posição proeminente aqui. Aí Paulo diz, não, calma. Aí o outro que não era circuncidado, dizia, e agora? Eu não sou circuncidado, então não tenho posição na igreja. Eu sou, veja a expressão baixa, né? Eu sou um Zé Ninguém na igreja. Aí Paulo, calma. O outro, eu sou escravo, então, como é que fica a minha posição na igreja? Então criaram confusão sobre a posição social que eles tinham e como agora eles iam interagir dentro da igreja, diante da posição social que eles tinham. Então Paulo diz, olha, cada um aceita o seu chamado como Deus o fez e viva para Deus. Essa é a síntese a que nós podemos adiantar. Então o que o apóstolo está mostrando aqui é que Cristo, com sua morte na cruz, ele ressuscitou, ele levantou um povo de Deus que a sua marca não é mais aquilo que havia no Velho Testamento, né? A circuncisão. Mas um povo que tem uma circuncisão dentro do seu coração, ao ser quebrantado, ao crer no Senhor Jesus como Salvador. Por isso, esse versículo 29, como eu disse lá de Romanos 2, circuncisão é aquela operada no coração pelo Espírito. Então, os judeus queriam viver uma vida desregrada. A gente vê isso também na carta do próprio apóstolo Paulo aos Romanos. Só que tinha a marca da circuncisão e se achava melhor que os outros. Era assim que os judeus se comportavam, mesmo eles sendo crentes. Uma grande maioria sendo crente, eles se achavam, por ser judeus, então eles eram melhor do que os outros. Inclusive, achavam que deviam pecar mais para que a graça de Deus superabundasse na vida deles, porque eles eram judeus. Os irmãos que estão trabalhando aos sábados, esse texto de Romanos, o irmão Cleverson, o irmão Charles, o irmão Gabriel, eles estão sendo esclarecedores nessa questão de os judeus que
quererem proeminência na igreja, uma vez que se achavam diferenciados. Pois bem, então, aqui eles se arrogavam, né, que era povo de Deus, vivia de qualquer jeito, né, sem se preocupar em viver para Deus. E essa é uma realidade, irmãos, trazendo para nossos dias, que há também muitos que se dizem crentes, né, e vivem sem temor ao Senhor. E por se acharem crente, acham que diante de Deus também tem preeminência. Tem que ser valorizados diante de Deus porque são crentes. Eu sou evangélico, né? E se acham aí que Deus tem a obrigação de abençoá-los, mesmo vivendo uma vida desregrada. Então, ser uma vida de testemunho, né, que mostre o seu coração, que o seu coração foi circuncidado, o seu coração foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que Paulo está ensinando aqui aos Coríntios na igreja é que esses judeus convertidos não deveriam estar se preocupando com essa lei, com essa tradição, com essa carga de ensinos que trouxeram daquela religião. Tá? Que eles ficassem como foram chamados. Você já foi circuncidado? Sirva a Deus na sua condição de circuncidado. Mas, claro, circuncidado principalmente, sobretudo no coração, um coração amoroso, generoso, humilde diante dos outros irmãos. Era essa, então, a resposta que Paulo estava dando àqueles irmãos circuncidados. E então, se foram chamados à salvação, como de fato eles foram, eles continuassem assim. Eu vou inverter a circuncisão. Paulo, não precisa. Ok? Então, eu acredito que nesse versículo aqui, irmãos, do 18 ao 20, eu vou ler só para vocês entenderem que sim, a minha explicação foi clara. Então, o 18 de Coríntios 7 diz assim, versículo 18: é alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Aí o 19: a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Aí o 20 diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. Ok? Então está aí muito claro esse texto. Agora nós vamos ver qual era a outra dúvida, né, que eles tinham. Então, a dúvida no versículo 21 a 23, vamos ler 21 a 23. Acompanhem comigo que Paulo continua dizendo: foste chamado sendo servo, não se dê cuidado, ou não se preocupe com isso. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Ou seja, se você tem a oportunidade com o seu patrão, o seu senhor, de ser livre, você tem essa oportunidade, então você pega essa oportunidade de ser livre. Mas isso que não seja o motivo de você estar inquieto, porque você é servo, porque você é escravo. Versículo 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, né, chamado por Deus, sendo servo, sendo escravo, ele é liberto pelo Senhor. Ele é liberto por Deus. Da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, esse se torna servo de Cristo. Então, veja o que Paulo está colocando. O versículo 13. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Então, vamos aqui tentar esclarecer um pouco também. A escravidão é algo aceitável, algo muito normal no Império Romano, naquele primeiro século ali, né, do cristianismo. E Paulo não estava aprovando ou sendo acomodado, ou complacente com a escravidão. Ele estava dando apenas uma instrução à realidade do fato que existia na igreja. Então, ele estava ali tirando as dúvidas daqueles irmãos que se converteram na condição de escravos. Tá? Então, estavam ali participando da igreja como membros. E o ensino aqui é que um escravo, nessa posição, poderia servir a Cristo, honrando e obedecendo do mesmo modo. Não tinha problema. É isso que o apóstolo Paulo vai mostrar para aqueles irmãos que estavam nessa condição. Então ele diz: não te dê cuidado, na minha tradução do versículo 21.
não te dê cuidado. Ou, na sua tradução, na atualizada, diz, não se preocupe com a sua condição. Né? Não se preocupe, não fique aí completamente triste, baixa estima, né? Porque você não tem uma condição que o outro tem. Então, esse é o ensino que ele vai aqui transmitir. Que aos olhos de Deus você não vai ser menos assistido, menos amados, né? Ou ser um filho bastardo. Paulo diz, não cuide dessas coisas, né? Não se preocupe com a sua condição. E no versículo 22, vemos o seguinte, ele diz o seguinte, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, ele é liberto no Senhor. Da mesma maneira também, o que é chamado, sendo livre, torna-se servo de Cristo. Então, irmãos, vemos que ninguém, né, escravo ou não, é mais livre que um cristão. Você, em qualquer condição, você vai ser livre. Ser livre. A Bíblia diz que Cristo nos libertou. Então, não se precisava ficar preocupado com essa posição ao chegar na igreja. Até o que tinha uma posição social de livre naquela sociedade, agora ele, por espontaneidade, ele se tornava escravo de Cristo. Então, ser escravo ou ser livre não era o fator preponderante que você ia estar na igreja com essa posição de livre ou de escravo. É isso que Paulo está mostrando. Todos somos iguais na igreja. Todos devemos, apenas naquela posição que temos, servir ao Senhor. E hoje a gente pode pensar também, mas eu vou chegar nessa igreja e por eu não ser um alto funcionário, por eu não ter uma boa carreira, né, profissional, aí eu não vou servir ao Senhor. Eu não vou ter espaço aqui nessa igreja. Essa igreja tem irmãos que são advogados e tem enfermeiras e tem isso e tem aquilo e médico e aqui não tem meu espaço. Era essa a realidade, irmão, na igreja de Corinto. Então, quando você chega na igreja que vê porque fulano é A ou B ou C, aí você diz, aí fica com uma baixa estima, e você fica ali todo pelo canto, e a pessoa vai falar com você, você não interage, você se encuca com aquilo, e você não percebe que Deus te libertou, né? Sim, realmente você era escravo do pecado, e agora você vive uma vida numa igreja, ou numa igreja que serve a Deus para a honra e glória dele. Então, em parte, é o que Paulo está aqui mostrando também. Então, está mostrando que o escravo ele fica livre em Cristo, e o que é livre na sociedade, ele vira escravo. Todos tornam-se nivelados diante de Deus na igreja. Essa deve ser a regra. Infelizmente, muitas igrejas não usam desse fator. Não vivem assim, inserindo todos no mesmo nível. É isso que a gente precisa observar, se eu, na minha igreja, eu me comporto assim. Eu tento inserir os outros, eu tento mostrar que ele é especial, ele é importante para Deus. Porque por ele ser pobre, ou ser iletrado, ou ser um servente de pedreiro, ou ser um zelador, ele não tem uma posição que possa servir ao Senhor na igreja. Por ele não ter uma posição social. Não, de modo nenhum. Então a gente precisa ter essa consciência cristã. E eu louvo a Deus que nossa igreja, na sua grande maioria, preza por isso. Entende que nós aqui somos todos iguais. Então, irmãos, nenhum de nós que somos chamados por Cristo seremos o mesmo quanto ao nosso interior. Nosso interior muda. E isso deve se demonstrar de forma prática, quando a gente está junto, adorando, servindo ao Senhor. Jesus muda a nossa posição espiritual. Mas necessariamente ele não muda a nossa posição social. Você não tem que, porque se converteu e era um zelador, e você agora tem que ser um engenheiro. Não, sua posição social. É claro que em Cristo, a palavra de Deus vai nos exortar a gente ser trabalhador, não ser mais preguiçoso, se a gente era antes preguiçoso. A palavra de Deus vai dar força e vai nos exortar a estudar, se a gente não tinha vontade de estudar, não tinha prazer. Então, nesse sentido, a palavra de Deus nos muda. Mas não necessariamente mudar a profissão, porque só tem espaço na igreja quem tem uma excelente profissão. Não é nada disso.
Então devemos entender uma coisa da outra. Então as pessoas hoje, enquanto não creem em Cristo, estão presas, estão escravizadas pelo pecado. E somente Jesus pode libertar as pessoas do fardo do pecado do orgulho, do egocentrismo, o pecado da vaidade, o pecado da inveja, do alcoolismo, da prostituição, sabe? Toda sorte de pecado, Cristo ele liberta. Principalmente o pecado da rejeição à sua palavra. Se você que está nos ouvindo, você não se converteu ao Senhor, você pensa, se você, ao ouvir a palavra, se você rejeita, se você resmunga, se você faz cara feia, se você diz eu não aceito, se você diz isso aí é uma coisa que eu não concordo, pensa direitinho. É a palavra de Deus. E ela foi deixada para nós nos orientar, mudar a nossa vida. E até para nós que somos crentes, muitas coisas nós às vezes queremos resistir, nós devemos pedir que Deus nos dê um coração quebrantado, humilde para aceitar a palavra dele. Não é a palavra do pastor, a palavra do irmão, a palavra do que os outros pensam, mas é a palavra de Deus, está escrita, o pastor está mostrando, o irmão está mostrando, Deus, ajuda-me para que eu possa recebê-la e que ela possa transformar a minha vida. Então, o pecado ele faz isso na vida das pessoas que não conhecem a Cristo. E se alguém se intitula crente, se alguém diz que tem Deus, né, no coração, mas não testemunha que Jesus é o Senhor, né, de forma clara, evidente, né, demonstrando que deixou seus vícios, seus maus costumes, então você ainda não é de Deus. Não basta dizer, eu tenho um Deus no meu coração. Eu tenho sido repetitivo nas minhas falas, porque isso é importante. Porque eu sofri isso dentro do meu coração, em insistir em dizer que tinha Deus no meu coração, que Deus tinha ali a bondade de olhar para mim, porque eu era uma pessoa boa. Eu era uma pessoa que não tinha pecados. Eu me sentia assim. Mas quando eu fui confrontado com a palavra, eu observei que eu era sim pecador. E um dos pecados que mais entristece Deus é o pecado do quê? Do egoísmo, do orgulho. Eu sou orgulhoso. Olha, eu não tenho um pecado. Eu não vivo como os outros vivem. Aí, numa vida desregrada. Eu não vivo como muitos crentes vivem, né? Muitos crentes vivem comprando não pagam, chamando palavrão até dentro de casa, num comportamento muito ruim com o seu cônjuge, não cuida da sua família. Então, eu não sou como esses crentes. Essa era a minha visão. E passei 11 anos assim. Bom, mas então, voltando aqui para o versículo 23, que diz o seguinte, 23, fostes comprado por bom preço, ou seja, por alto preço, não vos façais servos de homem. Então, Paulo está dizendo mais diretamente para o escravo aqui. Ele está falando mais diretamente para ele. Mas também se direcionando aos outros. Foste comprado por um alto preço, não vos façais escravo de homens. O que é não se fazer escravos de homens, né? Não vos façais escravo de homens. É uma expressão que orienta que não mais devemos viver sob o curso desse mundo. O que todos os homens, eu digo homens, pessoas, no caso em geral, vivem fazendo. Eu não vou ser escravo porque todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Então o apóstolo está dizendo que vocês não vivam como escravos, não se fazendo, não se submetendo a ser escravo desse mundo, escravo das pessoas, do sistema. Não vivam assim, porque você foi comprado por um alto preço. O preço de Cristo lá na cruz do Calvário, pagando pelo meu pecado, pelo seu pecado. É isso que o apóstolo Paulo está aqui em síntese, falando nesse versículo 23. E então, irmãos, como o texto só é até aqui hoje, eu quero estar concluindo nesse breve texto, que cada indivíduo tem o seu próprio dom, né? Ou a sua posição na sociedade que Deus lhe concedeu. É claro que, como eu disse, você pode progredir a partir da conversão, mas você já tinha uma posição que Deus lhe deu antes de ser crente, e que agora você chega na igreja e cada um deve viver nessa posição para a glória de Deus no lugar onde foi chamado. Você vive assim,
sabendo que Deus me chamou numa posição social tal, mas eu estou aqui servindo a Deus. Eu sou amado por Deus, eu sou envolvido com a igreja de Deus. A igreja do Senhor, os irmãos que, por acaso, Deus também lhe propiciou uma condição social melhor, me abraçam. Nós somos um corpo. Então, não se angustiar, não se ter numa baixa estima por conta disso, né? E ter, então, uma vida agradável entre as pessoas e, claro, com Deus. Não devemos procurar ou esperar essas mudanças só porque nos tornamos cristãos, ok? Então, o espírito cristão, ele transcende os empecilhos terrenos e devemos estar cientes de que as circunstâncias da vida estão todas sob a direção do nosso Deus. A igreja é um organismo vivo que tem pessoas de várias funções. Eu estou sendo repetitivo para você entender isso, né? E as condições não é o que vai refletir a sua vida para com Deus. A igreja do Senhor é um corpo formado por nós, pessoas falhas, pessoas de diferentes posições, com suas limitações, mas nós somos agora o povo de Deus. Não somos mais aquela aliança que tem que ser marcado no corpo, né, no órgão genital, mas ser marcado com o coração transformado. Você tem dado assim um testemunho de que seu coração é transformado na sua própria igreja, na sua família, né, usando de bom testemunho com o seu próximo, o seu vizinho. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de a gente demonstrar isso, de ser um povo de Deus diferente em meio a essa calamidade de sofrimento que agora é de saúde, mas que depois pode vir também de necessidades materiais, fome. Nós temos oportunidade de demonstrar que somos um povo circuncidado no coração, tá? E que assim a gente possa viver na posição que Deus nos chamou. Como Deus lhe chamou? Seja bem aceito com relação a isso. Que a sua posição que Deus te deu, você abrace. E assim honre e glorifique a Ele dentro dessa sua posição. Que o Senhor nos abençoe. Que a sua infinita graça nos ajude. E que sejamos esse povo onde Ele olha e Ele, como as pessoas em volta, ver graça, bondade e uma transformação de vida. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos socorra e nos ajude. Amém? Vamos orar, pedindo que o Senhor complete em nós, em nosso coração, a sua palavra e nos fortaleça. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade em que, nesse pequeno e breve texto, nós pudemos observar os ensinos àquela igreja do passado e que hoje, ó Deus, ela pode ser trazido de volta a nós e ser aplicado de forma prática, para que nós possamos, como igreja, ser um povo coeso, unido e que glorifique o Senhor. Principalmente, ó Deus, nesse meio em que o mundo está ainda a se perguntar, a se questionar, sem entender por que tantas coisas estão acontecendo. E que a sua igreja, numa posição de humildade, envolvida, ó Deus, com pessoas de diferentes classes, ela possa dizer, nós temos a marca do Senhor. E essa marca é um coração voltado a fazer o bem, a abraçar o necessitado, a exortar e encorajar aos outros a voltarem-se para Ti. Ó Deus, abençoa-nos. E essa noite que nós lembramos como culto de oração, nós voltamos a suplicar ao Senhor pela vida de cada servo do Senhor. Que o Senhor possa estar suprindo suas necessidades materiais, as necessidades emocionais ante essa ansiedade que nós estamos vivendo, a grande maioria está sofrendo, e também, ó Deus, essa necessidade familiar, que certamente muitos têm dificuldades familiares, financeiras, mas, sobretudo, ó Deus, supre-nos dessa necessidade espiritual de confiar no Senhor, de esperar no Senhor e saber de convicção, de verdade, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E, portanto, Deus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe. Ajude
Ó Deus, as pessoas que têm assistido, têm acompanhado e têm buscado abrir seus corações para as verdades do Senhor. Que o Senhor use, ó Deus, esse canal, use a nossa vida, a igreja, esse momento dessa live, para que essas pessoas possam também estarem sendo alcançadas por Ti. Obrigado, ó Deus, por tudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Foi 1 hora.